Tem uma diferença muito grande entre deixar de sonhar e ficar cansado demais para continuar acreditando. Porque tem gente que não desistiu do nada, não virou fria do nada, não perdeu a esperança do nada. A vida foi batendo, batendo, batendo e até a pessoa começou a sobreviver no automático. Talvez hoje eu esteja falando exatamente com alguém assim. Quando a gente é criança, imagina um monte de coisa. A gente acredita que vai conseguir, acredita que vai vencer, acredita que vai ser feliz, mas conforme o tempo passa, muita gente vai perdendo aquele brilho. Não porque amadurece, mas porque se machucou demais tentando. O cansaço da vida é em silêncio. Nem sempre o cansaço aparece como choro. Às vezes ele aparece com falta de vontade, como desânimo, conversas como vontade de sumir por um tempo, como aquela sensação de que nada mais empolga do mesmo jeito. E o mais pesado é que tem gente vivendo assim há tanto tempo que já começou a achar normal acordar cansado. Passar o dia cansado, dorme cansado. E não é só o corpo, é a mente, é o coração e a alma. Muita gente não perdeu o sonho, perdeu a força. Tem uma frase muito forte que eu queria que vocês guardassem. Muita gente não perdeu o sonho, perdeu a força. Porque sonhar depois de sofrer muito dói. Criar expectativa dói. Acreditar de novo dói. Tentar mais uma vez depois de tanta frustração também dói. Tem gente que queria voltar a acreditar, queria voltar a ter brilho nos olhos, queria sentir vontade de construir algo grande. Mas então, e está tão sobrecarregado, tão decepcionada, tão emocionalmente esgotada, que só está tentando aguentar mais um dia. A rotina está apagando pessoas por dentro. Rotina pesada tem um jeito cruel de destruir as pessoas. Em silêncio. Você acorda com problema, passa o dia resolvendo coisas, lida com cobranças, lida com medo, lida com contas, lida com frustração, lida com comparação e quando vê, não sobrou energia para você. E é aí que muita gente começa a confundir sobrevivência com vida. Começa a achar que viver é só pagar a conta, resolver o problema e esperar a semana acabar. Mas isso não é viver de verdade. Isso é só tentar não desabar. A comparação piora tudo. É como se já não bastasse o peso da vida real. Ainda existe o peso da internet. Você entra nas redes sociais e parece que todo mundo está vencendo. Todo mundo está crescendo, todo mundo está feliz, todo mundo está viajando, todo mundo está construindo alguma coisa. E sem perceber, você começa a olhar para a sua própria vida com desprezo. Começa a achar que ficou para trás, que não conseguiu, que falhou, que perdeu tempo e que seu momento nunca vai chegar. Só que a internet mostra vitrines, não mostra crise. Não mostra medos, não mostra madrugadas difíceis. Não mostra pensamentos pesados. Não mostra a parte quebrada das pessoas. Tem gente desistindo em silêncio. O problema é que nem toda desistência faz barulho. Tem gente que continua trabalhando, continua sorrindo, continua postando, continua conversando, mas por dentro já desistiu de muitas coisas. Desistiu de tentar algo novo, desistiu de acreditar que pode dar certo, desistiu de falar o que sente, desistiu de lutar por alguns sonhos, desistiu até de si mesmo em alguns momentos. E talvez essa seja uma das dores mais perigosas quando as pessoas ainda estão de pé por fora, mas por dentro já estão sem esperança. Nem todo mundo precisa de cobrança, alguns só precisam respirar. Tem gente que não precisa ouvir, vai, reage, corre atrás. Tem gente que precisa ouvir. Eu entendo que você está cansado. Você não é fraco por estar assim. Você não é menor por ter diminuído o ritmo. Você não falhou só porque está esgotado.
porque descansar não é fracassar, pausar não é desistir, se reorganizar não é ser fraco. Às vezes o que salva alguém não é pressão, é acolhimento. Ainda dá para recender alguma coisa? E mesmo com tudo isso, eu ainda acredito que uma coisa. Enquanto existe um pouco de incômodo dentro de você, ainda existe a vida aí. Se você ainda sente que queria mudar, se você ainda sente saudade de quem você era, se você ainda pensa que a sua história poderia ser diferente, então talvez seu sonho não tenha morrido. Talvez ele só esteja soterrado pelo cansaço. E o sonho soterrado não é sonho morto. Às vezes só precisa de tempo silencioso. Respiro, reconstrução, um passo de cada vez. Então talvez a pergunta não seja por que eu parei de sonhar. Talvez a pergunta certa seja o quanto a vida me cansou até aqui. Porque quando você entende isso, para de se culpar tanto, para de se chamar de fraco, para de se achar que perdeu seu valor. Talvez você não esteja sem sonhos. Talvez você só esteja cansado demais para enxergar eles agora. Mas acredite, ainda dá para voltar, ainda dá para recomeçar e ainda dá para recender alguma coisa aí dentro, mesmo que seja pequeno. Mesmo que seja devagar e mesmo que ninguém entenda, o importante é não deixar a vida apagar completamente quem você é. Tem gente que não deixou de sonhar, só ficou cansado demais para continuar acreditando. E tchau.